Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, Poder em Foco recebe um novo ministro da Justiça. Esta é a primeira entrevista exclusiva de André Mendonça desde que ele assumiu o cargo. Ministro André Mendonça, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando para o senhor, qual o senhor acha que será o desfecho desse inquérito que apura a acusação de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal? Com certeza o arquivamento. Não há qualquer elemento indicativo de ilícito e temos total segurança que em breve esse inquérito será arquivado. Por que o senhor fala com tanta certeza se a gente lê todo dia as declarações até agora do ex-ministro Sérgio Moro, a quem o senhor sucedeu no Ministério da Justiça, dizendo que aquelas conversas que ele teve com o presidente demonstram sim o interesse do presidente de interferir de maneira indevida na Polícia Federal? Pelo histórico que eu tenho com o presidente da República, em várias situações, ele sempre nos deu total liberdade, por acompanhar 1 ano e meio a postura republicana dele no trato da coisa pública, por sempre cobrar de todos nós fazer o certo, por sempre cobrar dos órgãos policiais uma repressão e um combate efetivo à criminalidade, e por todo o contexto que está no entorno da história do presidente da República, tenho total convicção que esse inquérito será arquivado. O senhor substituiu ao ex-juiz Sérgio Moro na pasta da Justiça, agora há pouco tempo, né? O ex-juiz federal Sérgio Moro, que cuidou da Lava Jato, acabou saindo de uma maneira rumorosa. Por que então o senhor acha que alguém tão experiente como o Sérgio Moro saiu fazendo tal acusação contra o presidente? Acho que essa pergunta deve ser feita ao próprio Sérgio Moro. O que nós temos é convicção que temos que cuidar do país e seguiremos nesse trabalho efetivo, agora eu à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com total compromisso no combate à criminalidade, na contribuição com todo o sistema de justiça do Brasil, tanto federal como estadual, tanto o juiz de primeiro grau, como com os ministros do Supremo Tribunal Federal, num trabalho de parceria. Já estive, por exemplo, com o presidente Toffoli, colocando o Ministério da Justiça à disposição, tanto do Supremo como do CNJ, da mesma forma com o ministro Barroso, que vai assumir agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com o próprio presidente do STJ, ou seja, todo um trabalho em parceria para ajudar uma melhor distribuição da justiça para o cidadão brasileiro e também uma segurança pública mais efetiva. Nós já vamos entrar na sua gestão no Ministério da Justiça, mas só para concluir esse outro tema, o ex-ministro Sérgio Moro fez uma acusação contra o presidente, é um fato. Ele, no depoimento dele à Polícia Federal, minimizou, falou, não estou acusando, estou relatando um fato, mas a verdade é que várias declarações dele indicam que ele acusa o presidente de interferência indevida na Polícia Federal. O senhor acha que isso vai dar em nada, que o inquérito será arquivado porque não haverá prova de que isso tenha acontecido, como diz o ex-ministro Sérgio Moro? Nesse caso, o ex-ministro Sérgio Moro seria responsabilizado por essa acusação que fez e não foi provada? Também penso que essa questão deve ser decidida, num primeiro momento, pelo próprio Ministério Público Federal, na pessoa do seu procurador-geral, Dr. Aras, e ele é que tem a titularidade de avaliar a persecução penal à luz do inquérito. O que eu posso te dizer com segurança é que não há qualquer ilícito por parte do presidente da República. Enquanto esse caso não é resolvido, que tipo de prejuízo o governo tem com isso? Eu creio que é um prejuízo não do governo, da sociedade. Então, o quanto antes resolvida essa questão, para toda a sociedade será benéfico. Nós precisamos virar essa página. No governo já viramos a página e apenas aguardamos essa resolução do inquérito para que tudo fique esclarecido e o governo possa enfrentar adequadamente os desafios que tem, tanto atuais como a questão do Covid, como
projetos de longo prazo que precisam ser consolidados, como aqueles relativos à justiça e à segurança pública. Para encerrar esse tema, no dia 22 de abril houve uma daquelas reuniões ministeriais que são regulares no governo do presidente Bolsonaro, e aí há uma interpretação diferente de pessoas que ouviram o que estava naquela reunião. O presidente reafirma que estava preocupado com a sua segurança pessoal. O senhor estava naquela reunião no dia 22 de abril. A sua impressão corrobora essa narrativa do presidente? Curiosamente, não estava na reunião. Não estava? Não estava. Olha só. Mas, assim, um contexto mais abrangente. O presidente da República tem o direito de dizer quais nomes ele quer para o seu governo e para a sua equipe. Qual a atitude rotineira do presidente da República? É consultar os seus ministros e buscar, à luz das percepções dos seus ministros, encontrar a melhor decisão. E é isso, por exemplo, que eu tenho feito no Ministério da Justiça, assim como fiz também na Advocacia Geral da União. Precisamos trabalhar com critérios, e o presidente da República sempre buscou nos apoiar nessa escolha de critérios. Conhecimento técnico na área, experiência anterior na área que vai assumir, uma relação de confiança no sentido mais puro da palavra mesmo, de confiar reciprocamente de que o certo vai ser feito e que as diferenças serão postas à mesa de forma republicana. Esse é o critério histórico do presidente da República. Tem sido assim comigo, tem sido com todos os outros ministros. E tenho certeza que sempre foi dessa forma, inclusive no caso da relação anterior com o ministro Sérgio Moro. Dentro desse contexto, toda a expectativa nossa, quando, por exemplo, nós vemos o ministro A falou mais nesse sentido, o ministro B não foi tão igual o depoimento. Tecnicamente falando, quando você detecta que um depoimento é falso, quando há muita coincidência, quando não há nenhuma divergência de percepção, o testemunho é um meio de prova através do qual cada um relata desde a sua perspectiva. Então, às vezes, em determinado momento não se percebeu algo, em determinado momento se leu de outra forma. Então, essa pequena divergência que há, ao contrário de desqualificar os depoimentos, qualificam os depoimentos, porque demonstram uma convergência na essência e ainda percepções um pouco distintas em alguns momentos. O senhor, obviamente, está se referindo, sobretudo, aos depoimentos dos ministros Braga Neto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, da Secretaria de Assuntos, Secretaria de Assuntos Institucionais. Essas divergências que o senhor se refere? A todos os depoimentos, em meios de prova, num processo criminal ou até num processo civil. Então, me refiro a qualquer depoimento, não só esses, como outros que possam haver neste caso ou em outros casos também. Para o nosso telespectador saber, os ministros e mais pessoas falaram nesse inquérito que está em curso, não é, sobre a acusação contra o presidente da República de supostamente interferido nos trabalhos da Polícia Federal. No caso, Braga Neto, ministro Ramos e ministro Augusto Heleno, que são ministros que ficam ali ao lado do presidente no Palácio do Planalto. Agora, perguntando até sobre isso, o presidente falou da segurança pessoal dele. Para que o telespectador entenda, o presidente tem direito, quando no cargo, de ter segurança pessoal para si, para os seus familiares, mas em algum momento o presidente sempre menciona amigos ou pessoas do seu círculo de relação mais próximo. O presidente da República tem também, por causa do cargo, como oferecer segurança pessoal para essas pessoas fora da família? A princípio, não. A fala do presidente ali é mais genérica e certamente são pessoas que convivem ali no seu ambiente familiar. Então, todo o contexto de segurança pessoal envolve a família, por direito, ou alguma circunstância que os órgãos de segurança verifiquem a necessidade por alguma relação de necessidade em função da figura do presidente da República. Por exemplo? Eu nem saberia dizer, mas vamos dizer,
alguém que esteja em viagem com o presidente da República. Essa pessoa vai, de certa forma, usufruir ou estar no contexto da segurança, porque está acompanhando o presidente da República. Então, embora o foco seja a figura do presidente da República, essas pessoas que estarão naquela viagem específica, elas estarão também no contexto daquela segurança institucional. Agora, havia ou há alguma ameaça concreta à integridade física do presidente ou dos seus familiares? Há um risco elevado nesse sentido, segundo o histórico já da facada no âmbito da campanha eleitoral. Eu não acompanho diretamente isso, porque isso fica a cargo da pasta do general Heleno, mas, vez ou outra, se observa ameaças na internet, em meios de internet mesmo, de rede mundial de computadores, vídeos, etc., de pessoas com manifestações de ameaça à figura do presidente da República. Hoje está pendente uma análise no Supremo Tribunal Federal para a viabilidade ou não do acesso aos telefones celulares dos advogados do Adélio Bispo, para se identificar se há ou não algum mandante externo para o ato praticado pelo Adélio. O que eu posso dizer é que uma das vertentes importantes dessa investigação ainda não pôde ser efetivada justamente por essa indefinição judicial sobre a viabilidade desse acesso ou não aos telefones dos advogados. O senhor acha que o Supremo, enfim, está prestes a decidir? Qual é a sua expectativa sobre isso? Eu espero que seja o mais breve possível, justamente para que essa questão fique esclarecida, até porque se há algum mandante, se há algum agente externo que tenha motivado, contribuído para o ato do Adélio, essa pessoa está solta. E certamente coloca o presidente da República numa situação de maior risco, se há essa figura. Esse crime contra o presidente, o da facada, foi em setembro de 2018. Um crime anterior também não foi solucionado até agora, ocorrido no Rio de Janeiro, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson. Nesse caso, o senhor acha que está havendo também uma demora? Veja, a investigação do caso Marielle está a cargo das autoridades estaduais. E a própria família da Marielle se manifestou no sentido do interesse de que continuem as autoridades estaduais a investigar esse caso. Então, penso também, lógico que já poderia, talvez, ter sido resolvido, mas quem conhece os detalhes da investigação são as autoridades estaduais e elas é que têm melhores condições de avaliar essa questão. O que eu posso também registrar é que, como a própria família da Marielle preferiu que essa investigação continuasse no Rio de Janeiro, não deve estar havendo uma percepção por parte dos familiares da vítima de que a investigação não esteja sendo adequada. O senhor acredita que no caso do assassinato de Marielle Franco seria desejável federalizar a investigação? A própria Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça já se manifestaram por se manter a investigação no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque havia essa confiança já da própria família de que a investigação estaria sendo bem conduzida e não haveria elementos que chamassem por si só a atribuição da Polícia Federal para essa investigação. Vamos falar um pouco de Polícia Federal. O senhor é ministro da Justiça e, obviamente, como a Polícia Federal está dentro do sistema do Ministério da Justiça, o senhor deve ser a pessoa que indica para o presidente da República quem vai comandar as diversas superintendências estaduais, órgãos importantes aqui em Brasília, no comando da PF. Em que medida o presidente vai indicar para o senhor os nomes? Em que medida o senhor, com base no que vê na polícia, vai dizer para o presidente quais são os melhores? A escolha, a identificação das pessoas que vão estar na direção e nas superintendências da Polícia Federal tem sido feitas exclusivamente pelo diretor-geral, Dr. Rolando,
O que eu passei a ele foram orientações genéricas sobre perfil, como eu disse, conhecimento técnico, experiência já na Polícia Federal, um perfil que agregue a equipe e que traga melhores resultados para o combate à criminalidade. Mas o senhor, como ministro da Justiça e o presidente da República, porque é presidente, tem poder de veto sobre qualquer um desses nomes para superintendentes? Não estamos, há uma total confiança na pessoa do Dr. Rolando e, ao mesmo tempo, não verificamos qualquer indicativo de que uma das pessoas que ele teria interesse em ter na equipe tivesse algum antecedente que desabonasse a indicação e a nomeação. Estamos falando aqui do Dr. Rolando Alexandre Souza, que é diretor-geral, recém-nomeado para comandar a Polícia Federal. As indicações do Dr. Rolando para algumas superintendências, trocas nessas superintendências serão feitas nos próximos dias ou não há nenhuma troca em vista para os próximos dias ou semanas? Veja, o Dr. Rolando tem sido extremamente elogiado por sua gestão, tanto internamente como por outros órgãos de segurança. Tem demonstrado, e eu tenho testemunhado isso, uma capacidade técnica e de gestão muito acima até do que nós esperávamos no primeiro momento, ou seja, é um policial reconhecido, com grandes serviços prestados, e ele tem total liberdade para avaliar, à luz do quadro, do excelente quadro da Polícia Federal, onde os perfis se encaixam melhor para que a gestão seja mais eficiente. Mas tem alguma troca em vista? Teve uma troca no Rio de Janeiro, não é? Na verdade, o superintendente do Rio assume a diretoria executiva, na verdade uma aqui promoção. Em Brasília. É o substituto do diretor-geral da Polícia Federal, então o que demonstra uma total confiança no superintendente que lá estava. E o nome que também vai suceder a superintendência no Rio de Janeiro é um nome extremamente qualificado dentro da Polícia Federal. Tem alguma outra superintendência que deve ter o seu comando trocado? Essa análise está totalmente a cargo da Polícia Federal. Eu não estou acompanhando nem interferindo nessa análise. Bom, é notório que antes da indicação e nomeação do Dr. Rolando Alexandre Souza para diretor-geral da Polícia Federal, o presidente da República desejou e indicou um outro delegado da Polícia Federal, o Dr. Alexandre Ramagem, que teve seu nome contestado junto ao Supremo Tribunal Federal, e no Supremo Tribunal Federal o nome dele foi vetado para ser diretor-geral da Polícia. Queria que o senhor... Enfim, o governo cumpriu a decisão, o Supremo decidiu, o presidente reclamou em público, disse que era impróprio, mas que cumpriria. Na sua avaliação, ressalvando o fato de que já foi, enfim, não houve desrespeito ao Supremo, mas o senhor acha que foi a melhor decisão nesse caso do Supremo Tribunal Federal? Bom, em primeiro lugar, a qualificação, a integridade, o profissionalismo do Dr. Ramagem em nenhum momento foi questionada, mesmo pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Todas as informações, e eu colhi informações no meio da Polícia Federal, com colegas que eu conheço há anos, todas elas demonstram a qualidade técnica do Ramagem, o seu profissionalismo e o seu preparo para assumir a direção-geral da Polícia Federal. O que houve na decisão do ministro Alexandre foi que, enquanto se estava em investigação a questão do inquérito sob atribuição e relatoria do ministro Celso, por cautela não se deveria proceder à efetivação da nomeação e posse do Dr. Ramagem. O que nós temos convicção é que o Dr. Ramagem prossegue agora na direção-geral da BIM, até porque a mesma qualificação para assumir a direção da Polícia Federal certifica ele para permanecer na BIM, e nesse sentido nós temos segurança da sua qualidade técnica. De outro lado, a nossa defesa sempre foi que cabe ao presidente da República escolher os cargos da sua equipe, dentre eles também, junto com o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal. Há ainda a hipótese de, mais adiante,
o doutor Ramagem voltar a ser indicado para comandar a Polícia Federal? Não há nenhuma tratativa nesse sentido. O que nós certificamos ele permanece uma pessoa de absoluta confiança, tanto minha como do presidente da República, e certamente uma pessoa que talvez no futuro, com todo o brilhantismo profissional dele, poderá ocupar qualquer cargo na República. O ministro Alexandre de Moraes, que foi o autor da decisão que barrou a indicação do doutor Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, tomou a decisão, como se diz no jargão jurídico, monocraticamente, sozinho. Foi uma decisão que compete a ele, porque é constitucional que os ministros possam dar essas decisões unitárias, monocráticas. O presidente da República reclamou. Abriu-se uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com uma carta do ministro Marco Aurélio, que é o segundo mais antigo ministro ali na corte, entre os 11, dizendo que decisões exclusivas de um único poder, né, de um poder da República, não poderiam ser questionadas e suspensas por decisões de um único ministro, teriam que ir para o plenário. Então o Supremo está enfrentando essa discussão. O senhor acharia próprio que o Supremo adotasse essa nova regra quando vai decidir sobre um ato exclusivo de um outro poder? Eu penso que essa discussão cabe ao próprio Supremo, né, de viabilizar a melhor forma de prestar a jurisdição nessas situações. Então, é um debate válido, mas a definição sobre isso cabe ao próprio Supremo Tribunal. Mas o senhor vê com simpatia, acha que poderia ser algo apropriado? Eu acho que tem que ser debatido. Não pode ser um tema que fique fora da discussão. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, certamente, na experiência deles de prestação jurisdicional na Corte, são as pessoas melhor qualificadas para esse debate e para a definição do tema. O senhor está sendo muito mineiro na sua resposta aqui. O senhor não poderia avançar um pouquinho, dizendo se acha que seria bom ou ruim? Acho que tem prós e contras, tem agilidade, às vezes, de uma decisão que precisa, tem, de outro lado, a segurança do plenário do Supremo Tribunal Federal. São questões que precisam ser avaliadas e mensuradas num debate, acho que mais interno dentro do próprio Supremo, e certamente, caso o Supremo Tribunal Federal queira ouvir opiniões, aí nós precisaríamos avaliar até situações mais concretas, até de prós e contras à luz dessas circunstâncias, para emitir uma opinião mais qualificada em contribuição ao Supremo Tribunal. Obviamente que é um tema muito controverso, ali haverá muita discussão, não creio que seja fácil, mas conversando com alguns ministros nos últimos dias, o que eu entendi é que pode-se evoluir dentro do Supremo para que não se impeça a medida liminar, cautelar ali de um ministro só. Isso vai continuar a existir, mas talvez vincular essa decisão a uma imediata colocação no que eles chamam lá de plenário virtual, que acabou agora ganhando relevo, inclusive por conta da pandemia do coronavírus, não é? Estão decidindo muita coisa virtualmente, e que se um ministro decidir sozinho, rapidamente, em uma semana, isso seria também analisado pelo plenário. Essa medida é bastante salutar, traz segurança jurídica, mas, como eu disse, é uma análise que cabe ao Supremo Tribunal. Porque daí seria muito rápido, não é? Ainda que tenha uma medida que precisa de emergência ser tomada no mesmo dia, ela é tomada por um ministro. Mas daí em menos de uma semana, ou até uma semana, todos os 11 analisam. Isso o senhor acha positivo? Porque você precisa garantir num pedido de liminar, 2 elementos são importantes. Primeiro, a urgência da medida. Claro. Que não dá para se esperar, talvez, um colegiado se reunir. O outro se chama a plausibilidade do direito, que o ministro relator faz no primeiro momento, mas certamente, havendo uma manifestação do plenário num breve espaço de tempo, traz segurança jurídica para todo o entorno da sociedade, até para a autoridade que emitiu o ato, as pessoas impactadas por aquele ato. Ou seja, é uma medida salutar, se for caminhar nesse sentido. A gente sempre ouve que na Polícia Federal, eu ouço isso há muito tempo, há décadas talvez, há muitos grupos, guetos, quase como que grupos antagônicos ali. O senhor, como ministro da Justiça, o que pretende fazer para mitigar esse problema que é antigo na Polícia Federal?
Acho que não só na Polícia Federal, nós precisamos compreender, principalmente à luz da nova lei que trata do Sistema Único da Segurança Pública, a necessidade de uma atuação integrada e coordenada. O combate à criminalidade, ele mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Nós tínhamos uma criminalidade extremamente hierarquizada, onde havia um chefe de um grupo criminoso, um chefe do tráfico, o chefe do jogo do bicho. Nós tínhamos essas figuras bem emblemáticas e reconhecidas na sociedade. Hoje, há uma criminalidade em rede que se profissionalizou, tem uma gestão praticamente empresarial, com advogados, contadores, agentes do crime, financiamento de políticos, às vezes, influência na burocracia. Ou seja, não se pode combater a criminalidade como se combatia antes. Se há uma criminalidade em rede, eu preciso ter um combate à criminalidade em rede. E essa rede tem que se estabelecer em 3 níveis. Dentro da própria organização, dentro do contexto nacional, ou seja, entre órgãos, e dentro do contexto internacional. Então, todo o perfil de gestão de segurança pública nossa vai se basear nessa integração. Dentro da instituição, entre os órgãos no Brasil e os órgãos no exterior. Ministro, no intervalo, o senhor falava sobre as 3 camadas em que se atua a Polícia Federal para combater o crime, no âmbito interno, nacional e internacional. E eu perguntava, como é que o senhor vai conseguir unificar e ter coerência entre todos os grupos que a gente sabe que existem dentro da Polícia Federal? Em primeiro lugar, valorizando o bom profissional. Então, reconhecendo o valor de todos, e todos aqueles que quiserem agregar e contribuir vão ganhar espaço na minha gestão. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que o combate à criminalidade se faz com outras agências de segurança pública. Isso fica muito claro com a instalação do Sistema Único de Segurança Pública. Isso demanda os órgãos estaduais e até mesmo as guardas municipais. Dentro desse contexto, a nossa equipe no Ministério da Justiça vai procurar contemplar o espaço de todos esses agentes. Por quê? Eu preciso ter um combate orgânico à criminalidade, coordenado, integrado. Dentro desse contexto, eu tenho que ter representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil nos estados, das guardas municipais, da Polícia Penal. Ou seja, fazer uma equipe que tenha um perfil agregador, capaz de trabalhar com 2 vertentes fundamentais: gestão da informação e gestão do conhecimento. Gestão da informação. Hoje, sem informação e sem uma rede de comunicação entre os órgãos de segurança, eu não consigo ter efetividade no combate ao crime. Essa efetividade, ela demanda base de dados, tecnologia e uma rede de cooperação que se estenda além do âmbito nacional. Então, nós vamos procurar uma gestão que seja capaz de integrar as bases de dados no país e, mais do que isso, integrar bases de dados do exterior. Então, ainda há pouco conversei com o embaixador dos Estados Unidos justamente para estreitar esse laço. Vou estar na Europa também buscando esse estreitamento para que haja um trabalho coordenado internacional, nacional e localmente. O seu ministério chama-se Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É muita coisa. Muita gente defende dividir até em 2 pastas, só Justiça e só Ministério da Segurança Pública. O senhor tem uma opinião sobre isso? É a favor ou contra? A gente precisa compreender, a resposta não é ser a favor ou contra. É termos uma análise à luz da realidade da pasta, qual o modelo que trará mais efetividade, seja para a questão da justiça, seja para a questão da segurança pública. E na sua opinião? Eu acho que é preciso se fazer essa análise. O presidente da República tratou esse tema comigo, ele mesmo já tornou isso público. E o que eu disse a ele foi que essa análise tem que ser técnica, tem que ser uma análise imparcial da questão
e buscar encontrar a melhor forma de organização para os melhores resultados. E está em curso essa análise? Não, a análise ela tem que ser feita, na minha opinião, dentro de um contexto de mais normalidade social. Hoje nós estamos no meio de uma Covid, de uma crise grave que assola o país, onde vários contextos de gestão e da sociedade estão modificados. Então nós precisamos sentar a poeira, fazer o melhor trabalho possível já nesse início de gestão, com os melhores resultados, e enquanto fazemos esse trabalho, ter uma análise permanente de qual a melhor estrutura e organização para a entrega da segurança pública e da justiça. Ou seja, posso entender que estamos no ano de 2020, o presidente tem mandato até 2022, ao longo desse período será analisado se seria conveniente e bom para o país ter duas pastas, uma da Justiça e uma da Segurança Pública, é isso? É isso. E daí ainda não se tem uma decisão, mas é um debate que será, enfim, tocado até o fim do governo. Esse debate, por vezes, ele adentra num lado mais político. Qual é? Eu quero ter mais uma ênfase maior na segurança pública, eu quero privilegiar a ênfase da segurança pública. E tem que ser um debate mais técnico, de como, não a ênfase e um sinal, mas como realmente isso vai se operar na prática de modo mais efetivo. E evidentemente, esse ano é um ano que vai ficar muito tomado pelo combate aí ao coronavírus, mitigar os problemas que tudo isso está trazendo para o país. Daí, talvez, em 2021 se retome um pouco mais essa discussão do ponto de vista técnico. É difícil dizer o prazo. Acho que nós temos que avaliar os resultados, como a gestão funciona internamente, se há entraves em função dessa estrutura maior, ou se ela viabiliza uma melhor organização e uma melhor coordenação. São questões que precisam ser respondidas na prática, sem preconceitos de um lado e de outro. Já que estamos aí na segurança pública, conversando aqui, tem uma discussão muito antiga nos estados sobre se é conveniente ou não, algum dia, a unificação das polícias estaduais. Cada estado, como a gente sabe, tem a sua polícia militar e a sua polícia civil. O senhor tem alguma opinião formada sobre se seria positivo ou não fazer a unificação? Eu acho que esse assunto mais divide do que agrega. O que é fundamental é haver a integração na atuação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Troca de informações, atuação coordenada, atuação conjunta, isso que é fundamental. Cada uma tem o seu papel, cada uma tem a sua importância, e o que nós precisamos é extrair o melhor de cada uma delas, a expertise de cada uma delas e fazer uma agregação de valores para melhores resultados na área da segurança. No Ministério da Justiça, que o senhor assumiu em substituição ao ex-juiz Moro, qual o senhor diria que foi o legado da gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça que o senhor encontrou lá? Eu acho que o legado tem que ser respondido por ele. O que eu posso dizer é que há projetos de governo muito interessantes do país, projetos que têm trazido bons resultados, e tudo aquilo que tem bons resultados e são favoráveis ao país, nós vamos prosseguir. Tem algum programa que vai ser alterado, que estava em curso, que o senhor poderia nos contar? Não há análise de nenhum programa sobre alteração, ao contrário, aquilo que é positivo nós vamos melhorar e aquilo que nós vemos que outros focos podem ser dados, nós vamos agregar. Ao assumir, o senhor trocou o comando da Secretaria Nacional de Justiça. Por que ocorreu a troca? O próprio secretário pediu para sair. E haverá uma nova orientação na Secretaria Nacional de Justiça a partir da sua, enfim, agora da sua gestão? Eu não sei se uma nova orientação, posso dizer a minha orientação. Qual a orientação? É trabalhar em conjunto com o sistema judicial, procurar CNJ, tribunais, tanto a nível nacional como a nível local, fazer trabalhos em parceria, agregar os órgãos do sistema judicial, Ministério Público, Advocacia Pública e a própria advocacia, para que haja uma melhor estruturação, uma melhor informatização, uma melhor educação, no sentido de educação corporativa dos agentes do judiciário. Então, esse será o nosso trabalho. Como que o Ministério da Justiça está atuando ou poderá vir a atuar mais
no processo de combate aos efeitos aí da Covid-19 no país? Veja, há várias frentes de trabalho por parte do Ministério da Justiça nessa questão. Em primeiro lugar, um trabalho de apoio restrito aos estados, que tem aí uma gama grande de presídios e cadeias públicas, ou seja, com equipamentos de proteção para os funcionários dessas penitenciárias e cadeias, ao mesmo tempo um apoio de gestão da informação para eles. Hoje o nosso nível, por exemplo, de mortes em presídios, ele está abaixo de uma média significativa de outros países, como por exemplo a Bolívia teve 24 mortes com uma população carcerária de 19 mil pessoas. O Brasil teve 26 mortes com uma população de 750 mil pessoas. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, tem uma estatística clara sobre quantos dos que estão no sistema prisional, desses 750 mil detentos hoje, foram testados para a Covid-19? Eu não estou com os números assim de cabeça, mas, salvo engano, umas 20 mil pessoas, 700 casos confirmados e 26 mortes. Será que não seria necessário testar mais? Sem dúvida, e há uma aquisição constante de equipamentos, de material para teste e equipamentos de proteção. Mas, por exemplo, Estados Unidos tem uma população carcerária 3 vezes maior, com 2 milhões de detentos, e tem quase 10 vezes mais óbitos que o Brasil, tem mais de 300 óbitos. Tem subnotificação aqui no Brasil, será? Acho que em todos os lugares do mundo tem. Mas no caso do sistema prisional? Certamente há subnotificação, não só no sistema carcerário, mas na sociedade como um todo. Uhum. O que seria interessante nesse reconhecimento da subnotificação? Como há de fato uma subnotificação de casos, os índices de óbitos nossos são muito menores proporcionalmente até a outros países com melhores indicadores de notificação. Agora, tem alguma perspectiva de aumentar realmente o número de testagem, o volume, né, de testagem dentro dos presídios? O senhor tem algum número sobre, no próximo mês, quantos serão testados? Não há esse número. O que eu posso dizer é que estamos nos reunindo com todos os secretários de segurança dos estados, justamente para ver onde nós podemos avançar mais, e certamente a testagem é um dos pontos a serem tratados. Parece que aqui em Brasília, o percentual de presos que na penitenciária da Papuda, que é muito conhecida aqui no Distrito Federal, é muito alto, perto de 70%. Tem alguma razão para isso ter acontecido? Difícil dizer, mas medidas estão sendo adotadas para reduzir esse impacto, como, por exemplo, restrição a visitas. O CNJ editou uma resolução com uma série de recomendações aos tribunais e aos magistrados, aos juízes responsáveis pela execução penal, para prevenir também essa transmissão. Tem alguns países que estão adotando uma política de colocar em prisão domiciliar ou mesmo comutar penas de parte da parcela da população prisional para evitar o risco. O senhor acha que esse é um caminho possível para o Brasil? O CNJ já editou uma resolução para esse tipo de análise. O que nós queremos, e é importante, é que agentes criminosos com periculosidade, com crimes graves, com grave impacto social, como, por exemplo, corrupção, eles permaneçam nas prisões, logicamente, com as cautelas para não contaminação que devem ser adotadas. Mas será que o critério também não deveria ser sobre a população carcerária mais idosa, que fica mais propensa, segundo as estatísticas, a contrair o vírus? Acho que essa é uma análise que está à luz exatamente a critério da justiça criminal, que tem condições de avaliar, de acordo com a realidade local, a melhor estratégia de prevenção. Certamente a população idosa integra um grupo de risco, mas esse não pode ser o único critério. Periculosidade, tipo de criminalidade, impacto social da saída
desse criminoso. Embora isso vá ficar a cargo, claro, da Justiça Criminal, tem essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, que já baixou diretrizes, o senhor imagina que o Ministério da Justiça deveria também, enfim, se manifestar de maneira mais pontual sobre isso? Acho que sempre, né? Então, mas através de um diálogo com os órgãos do judiciário e para que haja responsabilidade e uma análise criteriosa dessas situações. A gente falou de exames aqui, eu me lembrei do exame para a Covid-19 que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez. Ele fez 3 exames e não divulgou os exames, o laudo do exame. Ele só dizia o resultado, mas não mostrava o laudo. Aí, ao final, o caso foi subindo, foi feito o requerimento e chegou até o Supremo, daí ele resolveu divulgar e ele tinha resultado negativo nos 3 testes. O senhor que conhece o presidente, por que ele não quis divulgar se, enfim, não haveria nenhum problema em ter divulgado, em teoria? O presidente é um defensor da liberdade. Ele sempre diz que a liberdade é o maior bem que o ser humano tem. E ele entendia conceitualmente que ele tinha o direito a essa privacidade de um exame médico dele. Hoje é um exame de Covid, amanhã é outro exame de outra natureza. Então, era mais uma questão conceitual de que a privacidade dele deveria ser resguardada. Ele adotou clinicamente um atestado médico que tem presunção de veracidade e legitimidade, e não sei por que se desconfiou desse atestado médico. Eu ainda, como advogado-geral da União, tinha tido acesso tanto aos exames negativos, todos eles, como ao atestado médico, e em respeito a essa privacidade, mais intimidade mesmo da pessoa, ele queria defender esse conceito, o que não significa que ele estivesse escondendo alguma coisa. Agora, de toda forma, quando o cidadão ocupa um cargo público, a privacidade dele fica um pouco relativizada, não é? O Brasil adotou várias leis, várias regras na última década, tem a Lei de Acesso a Informações Públicas, o país está ficando mais transparente. Nesse caso, embora, claro, o direito à privacidade é de todos os cidadãos, mas será que quando o presidente da República, o presidente da Câmara, o governador, o prefeito, ele não deve ser um pouco mais proativo em apresentar dados também pessoais para mostrar como ele é para a população? Veja, sem dúvida, vigora na administração pública o princípio da transparência, o que não significa que aspectos da intimidade devam ser preservados. Quando nós falamos de um exame médico, é a própria saúde física da pessoa, a própria condição dela, às vezes uma questão até familiar. Como eu disse, hoje é um Covid, amanhã é um câncer, no outro dia um problema no coração, ou seja, a pessoa não tem o direito de tratar a sua eventual enfermidade no seu próprio conceito de intimidade, é algo mais aberto. Agora, contas públicas, atos administrativos. Mas o senhor sabe que nós já tivemos um presidente da República que escondeu um pouco uma situação de saúde dele, foi Tancredo Neves, eleito, ele estava com um problema de saúde, escondeu, ninguém sabia, na véspera da posse foi hospitalizado em 1985 e veio a morrer depois, e foi um choque para toda a nação. Será que a nação, os brasileiros não devem saber o estado de saúde dos governantes em detalhes nesse caso? É difícil, eu não acompanhei tão por dentro assim a questão do Tancredo Neves, não sei se ele tinha conhecimento da gravidade naquele momento, se havia uma expectativa também de cura. Então, é difícil dizer. O que eu posso garantir também é que há interesses do Estado, às vezes, certamente há interesse estatal da soberania nacional na preservação das condições de saúde do presidente. Então, é preciso ter muita cautela na exposição de dados da intimidade de um governante de um país. Mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro participou, fato notório, de 2 atos públicos recentes que pregavam intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo. O presidente não se manifestou a favor dessas bandeiras apresentadas nesses atos, nas faixas, mas estava lá presente, fisicamente, e
todos entenderam que, ao estar presente com as pessoas, apoiava ou corroborava em parte com aquilo lá. Qual é a mensagem que o presidente passa quando vai a um ato desse tipo? A mensagem real é que ele quer estar ao lado do povo, o povo que o elegeu. Lógico que num contexto de uma manifestação há diversas opiniões, algumas legítimas, outras não. O que não significa que ele se vincule a todas as bandeiras defendidas numa manifestação. Agora, é interessante que é um princípio dele como ser humano e como governante estar atento ao povo. E um dos grandes equívocos de governantes que nós tivemos foi estar nos gabinetes, governando dos gabinetes sem conhecer a realidade do povo. Então, quando ele vai até essas pessoas, é para saber o que eles estão sofrendo, o que eles estão pensando, como melhor solucionar o problema deles. Isso deveria ser valorizado e não questionado ou criticado como tem sido feito. Ministro André Mendonça, ministro da Justiça, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui ao SBT, ao Poder em Foco. E eu agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. E aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.